Se eu tocar isso no teclado desligado, você me dá um prato de comida. A frase veio seca, sem pedido, sem vergonha. Quando eu ouvi aquilo, foi como se o tempo tivesse dado um tranco. Meu cérebro simplesmente travou por um segundo inteiro. Eu estava do outro lado da rua, celular na mão, indo buscar um cabo para o meu estúdio, quando vi a cena. Um senhor magro demais, casaco gasto demais, parado em frente a uma loja de instrumentos no centro de Campinas. O olhar dele não era de quem implora, era de quem desafia. Ele apontava para um teclado velho encostado na vitrine. Se eu tocar isso no teclado desligado, você me dá um prato de comida, ele repetiu, do mesmo jeito, como se aquela frase já tivesse sido dita 100 vezes antes. Como se ele soubesse exatamente o que vinha depois. 2 funcionários da loja caíram na gargalhada na hora. Gargalhada alta, debochada. O Rafa fez aquela cara clássica de coitado. O Juninho nem tentou disfarçar. Esse aí tá delirando. Nem energia tem, nem cabo tem, nem funciona. E aí veio a parte que ninguém percebeu, mas eu percebi. O velho não respondeu, não se justificou, não abaixou a cabeça. Ele só sorriu. Um sorriso estranho, calmo demais, como se ele estivesse rindo por último antes mesmo de tudo começar. Eu atravessei a rua sem pensar, talvez por curiosidade, talvez porque eu tenho um canal e já vi muita coisa estranha por causa disso. Mas o que estava acontecendo ali não era só estranho, tinha outra coisa no ar, um peso. O senhor colocou as mãos sobre o teclado. Eu olhei em volta, sem tomada, sem pilha, sem cabo. Nada. O teclado estava completamente desligado. E então, o som surgiu. Não foi fraco, não foi ruído, não foi vento. Foram notas limpas, precisas, perfeitas demais. O arrepio foi tão forte que eu senti o couro cabeludo repuxar. Meu estômago afundou como se eu tivesse perdido o equilíbrio. As risadas morreram na hora. O Juninho ficou com a boca aberta, como se o ar tivesse sido arrancado dele. O Rafa deu um passo para trás, pálido, e o gerente, o seu Hélio, saiu correndo da loja como se tivesse ouvido um alarme invisível. Eu levantei o celular e comecei a filmar. E eu sei exatamente o que você está pensando agora. Tem truque, tem caixa de som, tem edição. Eu pensei a mesma coisa, até ver o que tinha atrás do teclado. Uma marca antiga, quase apagada, como se alguém tivesse tentado apagar aquilo à força, lixado, rasgado o passado, DJ 7. Quando eu li isso em voz baixa, o velho parou de tocar. Levantou os olhos lentamente e me encarou direto. Você tem um canal, né? Ele perguntou. Meu coração disparou. Como ele sabia? Antes que eu respondesse, ele se inclinou um pouco para frente e disse algo que eu juro que me persegue até hoje. Se você publicar isso, você vai ter que terminar a música. Do contrário, ela termina você. Na hora eu ri de nervoso, porque parecia exagero. Parecia cena de filme. Parecia coisa ensaiada. Mas fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo. E eu vou te revelar o que realmente é o DJ 7. No começo, eu achei que era só um mistério musical. Uma história triste de um professor que perdeu tudo. Só que a verdade é muito mais feia e muito mais perigosa. Eu vou te entregar essa história do mesmo jeito que ela foi entregue para mim, aos poucos. Porque eu entrei nisso achando que estava no controle. E terminei entendendo que eu era só mais uma nota numa música que alguém começou há muito tempo. Agora, antes de eu te contar como isso virou algo absurdo, e sim, teve gente chorando, teve polícia, teve ameaça e teve uma coisa que eu nunca falei em vídeo nenhum. Eu preciso de você comigo. Se inscreve agora no canal, porque essa história só faz sentido inteira. E compartilha esse vídeo com alguém que ama música ou com alguém que já perdeu tudo, mas continuou de pé. Porque isso aqui pode mudar o jeito que alguém enxerga o mundo. Respira. Porque agora eu vou voltar para o começo. Não o começo bonito. O começo real. O começo que eu nunca quis ter vivido. O nome dele era Djalma.
Pelo menos foi assim que ele se apresentou. Em poucos minutos, todo mundo já chamava de Seu Djalma. Eu nem sei se ele gostava desse seu, mas ninguém ali teve coragem de chamar só de Djalma. Sabe quando uma pessoa parece carregar algo invisível no corpo? Como se tivesse uma mochila cheia de coisas que ninguém vê, mas sente? Ele carregava isso. O jeito de andar era pesado. Os ombros caídos não eram de idade, eram de quem já tinha sido dobrado pela vida mais de uma vez. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você agora. Você já conheceu alguém que parecia cansado, não do dia, mas do mundo inteiro? Ele disse que era ex-professor de música, conservatório, igreja, projeto social. Falou tudo isso sem orgulho, sem tristeza, como quem só lista fatos que já não doem mais, porque já passaram do ponto de doer. E eu que vivo de música e de contar histórias no YouTube, senti aquele clique imediato na cabeça. Como alguém assim foi parar aqui? Você também sentiria isso, não sentiria? Só que tinha um detalhe que ninguém ali pareceu perceber. Mas eu percebi, porque eu observo pessoas, eu vivo disso. O olhar dele não era de quem pede, era de quem cobra. Não era um olhar de fome, era um olhar de dívida. Como se a vida estivesse devendo algo para ele e estivesse atrasada. E naquele exato momento, quando o teclado tocou sem energia, tudo encaixou dentro de mim. Aquilo não era talento, não era dom, não era truque. Era como se o teclado estivesse obedecendo. Você já viu alguma coisa obedecer a alguém sem que ninguém mande? Sem força? Sem explicação? Eu cheguei mais perto e perguntei, quase no impulso, quase com medo da resposta. Como você fez isso? Ele não me respondeu. Ele passou o dedo lentamente por uma tecla, sem pressionar de verdade, e falou tão baixo que parecia que só eu podia ouvir. Isso aqui não é um teclado, é uma lembrança. Na hora, meu estômago revirou, porque ninguém fala isso por acaso. E eu quero te perguntar agora, o que você acha que uma lembrança pode fazer quando é tocada do jeito errado? A multidão cresceu rápido, celulares para cima, respirações presas. Uma menina, a Bruna, tremia tanto que o celular dela balançava. Um cara gritou, "É milagre!", quase em desespero. Um senhor fez o sinal da cruz, como se estivesse se protegendo de algo que ele não entendia. E aí o gerente, o seu Hélio, tentou pegar o teclado. O Djalma puxou de volta num movimento rápido demais para alguém da idade dele. Foi ali, bem ali, a primeira vez que eu vi raiva nos olhos dele. "Não encosta", ele disse, a voz firme, cortante. "Não sei saber a história. Aquela palavra caiu como um aviso. E foi nesse momento que eu cometi o erro número 1. O erro que me colocou dentro disso tudo. Eu falei que tinha um canal, falei que contava histórias. Ele virou o rosto lentamente e olhou direto para a lente da minha câmera. Não para mim, para a câmera. Como se aquilo fosse uma janela aberta. E aí ele disse algo que, se você faz vídeo para a internet, vai entender o peso. Então você vai contar direito. Sem mentir, sem cortar, sem fazer graça. Ele deu uma pausa, olhou de novo, porque quem faz graça com isso, acaba rindo sozinho depois. Eu ri de nervoso, aquele riso automático de quem tenta quebrar o clima pesado. Mas agora, falando com você aqui, eu te digo com toda certeza, eu não devia ter rido. Eu levei ele para comer num restaurante simples ali perto, em Campinas, numa rua barulhenta. Ele comeu devagar, como se cada garfada fosse uma prova de que ele ainda existia. E eu, com a cabeça a mil, falei, "Seu Djalma, eu posso te entrevistar?" Ele ficou olhando para o prato, mexendo o arroz com o garfo, e respondeu, "Entrevistar não. Você vai me acompanhar." Eu senti um frio na barriga, porque aquilo não era um convite. Era quase uma ordem. "Por que eu?" eu perguntei. Aí ele disse uma coisa que me desmontou. "Porque você ainda acredita que tudo tem explicação. E eu preciso ver você perder essa certeza. Olha isso, eu estava ali, querendo um conteúdo para o canal, e o cara me fala que quer me ver perder a fé na lógica. Eu devia ter levantado e ido embora. Só que eu não fui.
Sabe por quê? Porque no fundo eu estava hipnotizado. E eu sei que você já sentiu isso. Quando você está diante de algo que parece impossível e seu corpo quer fugir, mas sua mente quer chegar mais perto. Ele então pediu um guardanapo e escreveu 3 coisas, com letra tremida. DJ 7, nunca toque a última tecla. Se você ouvir a música no sonho, não cante. Eu ri, nervoso. O senhor tá me zoando? Ele dobrou o guardanapo e colocou no meu bolso sem pedir permissão. Eu nunca zoei com música, ele disse. A música foi o que zoou comigo. E aí, meu amigo, minha amiga, a história começou de verdade. Naquela noite, eu cheguei em casa e tentei editar o vídeo. Eu coloquei o fone, abri o arquivo e o áudio estava normal até o momento do teclado tocar desligado. Quando as notas surgem, o microfone do meu celular captou uma camada que eu não tinha ouvido na hora. Atrás das notas, tinha um som quase humano. Não era voz clara, era como um sussurro dentro da música. Eu aumentei o volume, me arrepiei e percebi uma sequência repetindo bem no fundo como um código. 7, 0, 7, DJ 7. Meu estômago afundou e aí, do nada, meu editor travou. A tela ficou preta por um segundo. Voltou e o arquivo de vídeo mudou de nome sozinho, eu juro. Antes era Campinas Teclado Misterioso.mp4. Depois virou Now Toque a última tecla MP4. Eu fiquei parado, olhando. E eu sei que você vai dizer, pode ser vírus, pode ser bug. Tá, mas me explica o que aconteceu depois. Meu celular vibrou com uma notificação de um número desconhecido. Só uma mensagem sem foto, sem nome. Você ouviu. Eu não respondi. E aí veio outra. Agora você vai querer ver. Eu olhei para o guardanapo no bolso da minha jaqueta e senti um pânico bobo, infantil, como se eu tivesse aberto uma porta errada. Então eu quero te perguntar, e comenta isso, porque eu vou ler tudo. Se você estivesse no meu lugar, você publicaria o vídeo ou apagaria e fingiria que nada aconteceu? Você teria coragem de seguir ou você correria? Comenta, eu publicava ou eu apagava. E por quê? Porque a minha escolha me jogou num caminho que eu não desejo para ninguém. No dia seguinte, eu voltei na loja de instrumentos. O seu Hélio parecia 10 anos mais velho. Olheiras, voz baixa, portas fechadas, mesmo sendo horário de funcionamento. Você tem o vídeo? Ele perguntou. Eu falei que sim. Ele segurou meu braço com força e disse, não posta. Eu ri, achando que era medo de virar meme. Aí ele me puxou para dentro e me mostrou o teclado, o mesmo, encostado num canto, coberto por um pano. Eu já vendi muita coisa velha, ele disse, mas esse ninguém compra. E quem tenta, devolve. Devolve por quê? Ele respirou fundo e me contou uma história que eu não esperava. Há anos, um músico comprou aquele teclado, levou para Sorocaba e na primeira noite começou a ouvir notas sozinhas. No começo, ele achou bonito, gravou, postou, viralizou. 2 dias depois, ele voltou na loja chorando, dizendo que não dormia mais, que a música ficava tocando por dentro. Eu perguntei, e ele melhorou? Seu Hélio engoliu seco. Ele sumiu. E eu percebi que aquilo não era só um teclado misterioso, tinha um rastro. E rastro geralmente tem predador. Eu encontrei o Djalma onde tudo tinha começado, na calçada. Só que agora ele não estava pedindo comida. Ele estava esperando. Você publicou? Ele perguntou. Eu disse que não. Ele assentiu como se já soubesse. Eu fui professor no Rio de Janeiro. Ele começou. Tinha aluno que hoje está na TV. Eu tinha palco, tinha respeito. E aí ele fez uma pausa, longa, e falou. Até eu tocar a música errada. Ele disse que um dia, num evento, apareceu um homem bem vestido, com um sorriso fino e deixou um teclado como doação. O mesmo modelo, mesma marca, mesmo DJ 7 quase apagado. O homem só disse, esse teclado escolhe gente.
Djalma riu, achando piada. Na primeira vez que ele tocou, a plateia chorou. Chorou de verdade, sem saber por quê. Era uma melodia que parecia lembrar coisas que ninguém viveu. E aí começaram os pedidos. Toca aquela. Toca de novo. Toca para minha mãe. Toca no casamento. Toca no velório. E Djalma foi ficando famoso por uma música que não era dele. Eu virei servo da melodia, ele disse. E aí veio a frase que me apertou o peito. Quando você vira servo, alguém vira seu dono. Eu sei que você está esperando eu dizer, e eu não toquei, mas eu toquei. E foi o erro número 2. Eu pedi para ver o teclado de perto. Djalma relutou, mas ele me deixou encostar uma vez, só uma vez. Uma nota, ele falou, só uma. Eu coloquei o dedo numa tecla aleatória e a nota saiu. Só que não saiu só no teclado. Eu senti no peito, como se a vibração tivesse me atravessado por dentro. Eu recuei. O ar ficou pesado. Djalma fechou os olhos e sussurrou. Você sentiu. Agora ela sabe seu nome. Eu dei um passo para trás, quase tropeçando. E nesse instante eu entendi uma coisa horrível. Não era sobre o teclado tocar sem energia. Era sobre o teclado puxar energia. E antes de eu te contar o que aconteceu comigo naquela noite, porque foi a noite mais estranha da minha vida, eu vou te pedir com toda a força que eu tenho. Se inscreve no canal agora. Não é só para ajudar. É porque essa história tem partes que eu nunca vou postar em lugar nenhum, além daqui. Tem detalhes que eu guardei por medo, por vergonha e por não querer que mais alguém se envolva. Então se inscreve, porque você vai querer estar aqui quando a última peça encaixar. E eu prometo, o final é daqueles que faz você ficar olhando para o nada, tentando decidir se acredita no mundo, ou se o mundo está brincando com você. Eu cheguei em casa e tentei dormir. Só que o silêncio não era silêncio. Era como se o meu ouvido tivesse ficado treinado para procurar notas. Fechei os olhos e sonhei. Eu sonhei que eu estava numa sala enorme, com cadeiras vazias e uma luz azulada no teto. No meio, o teclado DJ7, sozinho, tocando uma melodia lenta, bonita e triste. Tão triste que eu acordei com lágrima no rosto. E eu nem sabia por que eu estava chorando. Eu lembrei do guardanapo. Se você ouvir a música no sonho, não cante. E aí veio o momento mais bizarro. Eu percebi que no sonho eu estava cantando. Eu estava cantando sem querer. Era como se a música puxasse minha voz. Eu acordei e tapei a boca com a mão, como se fosse tarde. E no meu celular, uma notificação de áudio recebido. Um áudio de eu mesmo. Eu abri. E ouvi a minha voz dormindo, cantando a melodia. Meu corpo gelou. Eu não gravo enquanto durmo. Eu moro sozinho. Não tinha ninguém. E no final do áudio, uma risada baixinha, que não era minha. Foi a primeira vez que eu pensei, talvez eu tenha entrado numa coisa que não é só mistério, talvez seja perigoso. No dia seguinte, eu postei um trecho curto nos stories, só para testar a reação. Sem mostrar o rosto do Djalma, sem mostrar a marca DJ7, só o áudio da nota saindo do teclado desligado. Em menos de uma hora, uma pessoa respondeu, eu conheço essa música. Eu estranhei. Respondi, como? E a pessoa mandou um vídeo antigo de péssima qualidade, gravado num celular velho, em algum lugar que parecia Salvador. Um homem tocando o mesmo teclado, a mesma melodia. Só que o que me fez perder o chão não foi isso. No final do vídeo, alguém grita, não toca a última tecla. E o homem, sorrindo, toca. A imagem treme. O áudio estoura e o vídeo corta com todo mundo correndo. Eu senti o coração disparar. Eu mandei mensagem de volta. Quem é esse cara? A pessoa respondeu, meu tio. Ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Como? A pessoa não respondeu. E eu fiquei com uma dúvida que eu quero jogar para você. Comenta com sinceridade. Você acha que existe alguma coisa que a gente não deveria mexer, mesmo por curiosidade? Ou você acha que curiosidade é sempre um direito? Comenta, tem coisa proibida.
Ou eu mexia mesmo assim? E me diz seu motivo. Porque essa resposta diz muito sobre quem você é. E eu comecei a perceber isso da pior forma. Eu decidi investigar. Eu sou do tipo que, quando vê um enigma, quer resolver. Eu fui anotando tudo: Campinas, Sorocaba, Salvador, e aí apareceu mais um nome. Uma seguidora, a Larissa, me mandou uma mensagem. Meu avô falava desse teclado. Ele dizia que começou em Belém. Outra pessoa falou: vi um cara com esse teclado em Curitiba. Outra: minha mãe jura que ouviu essa música em Belo Horizonte quando era jovem. Eu abri um mapa do Brasil e comecei a marcar. E aí veio a surpresa cruel. As cidades marcadas formavam uma espécie de linha torta que cortava o país como uma cicatriz. E bem no meio dessa cicatriz, um ponto que todo mundo evitava mencionar. Uma cidade pequena no interior de São Paulo, chamada Santa Rita do Vale. Eu procurei no Google. Quase nada. Uma cidade que parecia não existir na internet do jeito normal. Poucas fotos, poucos registros, e aí eu lembrei da frase do Djalma: você vai ter que terminar a música. Terminar a música? Onde? Meu estômago respondeu antes da minha mente: em Santa Rita do Vale. Eu consegui achar uma ex-aluna do Djalma, nome dela Camila. Ela mora em Niterói e topou falar comigo por chamada. Quando ela atendeu, eu vi que ela estava nervosa. Ela não queria lembrar. Ele era o melhor professor que eu já tive, ela disse. Mas depois daquele teclado, ele mudou. Mudou como? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Ele começou a ouvir a música em tudo. No ventilador, na chuva, no ônibus. Ele dizia que o mundo inteiro estava tentando repetir a melodia. Eu perguntei se ele tinha contado de onde veio o DJ set. E aí ela soltou. Ele disse que o teclado não foi comprado. Foi entregue. Como se alguém tivesse escolhido ele. E então veio a frase que me fez ficar em silêncio. E ele disse que quem tocava a última tecla virava parte do coro. Parte do coro. Eu perguntei: o que é isso? Ela não respondeu direto. Só disse: eu não quero que você toque. Eu não quero que você fique famoso com isso. Eu só quero que isso acabe. E eu quero usar essa parte para te envolver de verdade, porque eu preciso ler você. Você já teve uma experiência que parecia coisa do destino e te assustou? Algo que parecia coincidência demais? Comenta aqui embaixo. Qual foi a coincidência mais estranha que já aconteceu com você? Eu vou ler e eu vou responder algumas, porque essa história é sobre coincidências que deixam de ser coincidências. Eu voltei para o Djalma e contei sobre Santa Rita do Vale. Quando eu falei o nome, ele fechou a cara na hora. Parecia dor física. Não, ele disse. Lá não. Então é lá, eu respondi, porque quando alguém foge de um lugar com tanta força, é porque naquele lugar tem verdade. Ele tentou ir embora. Eu segurei o braço dele, e aí ele fez algo que eu não esperava. Ele chorou, chorou de um jeito quieto, como se tivesse vergonha até das lágrimas. Eu deixei alguém para trás, ele disse. Quem? Ele respirou e respondeu. Meu irmão, o Diego. E aí ele me contou um pedaço do passado que eu não tinha como adivinhar. Djalma e Diego tocavam juntos quando eram jovens. Uma dupla. Um fazia harmonia, o outro improvisava. Eles eram conhecidos em festivais, casamentos, bares, até o DJ set aparecer. Djalma se encantou. Diego desconfiou. Uma noite, Diego tentou quebrar o teclado. E o teclado tocou sozinho. Diego ficou branco. Djalma riu, achando que tinha vencido. Achando que era dom. Achando que era sorte. Eu não vi na hora, Djalma disse. Mas naquele dia, o Diego me olhou como se eu tivesse vendido a alma da gente. Eles brigaram, se separaram. Diego foi para Santa Rita do Vale e Djalma nunca mais teve coragem de voltar. E eu percebi, com um soco interno, isso não era só um mistério musical. Era uma história de culpa, e culpa é um combustível perigoso. Eu decidi ir para Santa Rita do Vale e o Djalma aceitou ir comigo. Não por coragem, por desespero,
A gente pegou estrada saindo de Campinas. Eu fui dirigindo, ele no banco do passageiro, calado, segurando uma mochila com o teclado como se fosse um bebê doente. No meio do caminho, perto de um posto, eu notei um carro preto atrás da gente. Um carro comum, mas que mantinha a mesma distância há tempo demais. Eu acelerei, ele acelerou. Eu troquei de faixa, ele trocou. Meu coração começou a bater no pescoço. Djalma olhou pelo retrovisor e sussurrou. Eu falei. O quê? Quando você publica, alguém escuta. Eu engoli seco. Você está dizendo que tem gente seguindo a gente por causa do teclado? Ele não respondeu. Só apertou mais a mochila. E aí veio uma surpresa absurda. Meu celular, do nada, começou a tocar. Uma música. Não era chamada. Não era aplicativo aberto. Era som vindo do nada. A melodia do DJ set. Eu quase perdi o controle do volante. Pisei no freio, encostei no acostamento tremendo. E o carro preto passou devagar, como se estivesse só confirmando que eu estava ali. Djalma colocou a mão no meu ombro e falou. Bem-vindo, bem-vindo. A quê? A cidade era pequena. Ruas curtas, praça central. Gente conversando na porta. Parecia qualquer interior do Brasil, e isso é o mais assustador, porque o terror de verdade não avisa. Ele se disfarça de normal. A gente chegou e procurou o Diego, e aí veio uma coisa que eu não estava preparado. Ninguém parecia surpreso quando eu perguntava do Diego músico. As pessoas só ficavam sérias. Uma senhora, a dona Marli, falou, você veio por causa do teclado, né? Eu congelei. Como você sabe? Ela apontou com o queixo para a mochila do Djalma. Isso não fica escondido, isso chama. A gente foi até uma casa simples nos arredores, portão enferrujado, jardim mal cuidado. Djalma parou na frente e começou a tremer. É aqui, ele disse. Eu bati palma, nada, bati de novo. A porta abriu devagar e quem apareceu não parecia um homem de meia idade. Parecia alguém que envelheceu 10 anos em 2. Olhos fundos, pele pálida, um sorriso que não combinava com o rosto. Djalma, ele disse, você demorou. Meu sangue gelou porque não parecia reencontro. Parecia sentença. E antes de eu seguir, eu quero te puxar para dentro da história comigo. Você já sentiu que um lugar te reconheceu, mesmo você nunca tendo ido lá? Tipo um arrepio, uma sensação de isso aqui me conhece. Comenta, já senti ou nunca. E se já sentiu, me diz onde foi. Porque eu senti isso em Santa Rita do Vale. E eu queria nunca ter sentido. Diego deixou a gente entrar sem fazer perguntas. Como se a pergunta já tivesse sido feita há muito tempo. A casa tinha poucas coisas. Mas tinha uma coisa no centro da sala. Um suporte de teclado. Vazio. Como se estivesse esperando. Diego olhou para a mochila do Djalma e falou, você trouxe de volta. Djalma começou a chorar de novo. Eu não queria, ele disse. Eu tentei fugir. Diego riu, e essa risada não tinha humor. Tinha cansaço. Ninguém foge da música, ele falou. Ela só deixa você correr um pouco para cansar melhor. Eu perguntei, o que é o DJ set de verdade? Diego me encarou. E ele falou a frase mais pesada de toda essa história. É um convite, para a gente virar memória. Ele explicou. E eu vou te contar sem enrolar, porque aqui é o momento da verdade. Anos atrás, um grupo de gente rica e influente se reunia em eventos secretos, em várias cidades, para ouvir uma música perfeita. Uma música que mexia com culpa, com saudade, com arrependimento. A música fazia pessoas chorarem, confessarem coisas, se desmontarem, e alguém percebeu que isso era poder. Só que não era só poder emocional, era um poder de marcar pessoas. Quem ouvia demais, começava a ouvir em todo lugar. Quem tocava, começava a sonhar. Quem tocava a última tecla, segundo Diego, sumia por dentro. Some por dentro como? Eu perguntei. Diego apontou para a própria cabeça. Você continua andando, falando, trabalhando, mas sua vontade fica presa na melodia. Você vira parte do coro, um coro invisível que empurra a música para o mundo.
Eu senti um gelo. Eu pensei em todas as mensagens estranhas, no arquivo renomeado, no áudio de eu cantando dormindo. Aí Diego pegou um caderno velho e abriu numa página cheia de nomes. Nomes e cidades. E datas. Eu vi Campinas, vi Sorocaba, vi Salvador, vi Belém, vi Curitiba, vi Belo Horizonte, vi Rio de Janeiro. E vi uma coisa que me fez quase cair. Meu nome. E a data do dia anterior. Não, eu sussurrei. Diego fechou o caderno. Quando você tocou uma nota, ele disse, você entrou na lista. Djalma caiu de joelhos. Eu não quero perder ele também, Djalma falou, apontando para mim. Diego olhou para o teclado e disse, então termina. Meu corpo inteiro entrou em modo de pânico. Termina o quê? Diego aproximou o suporte do teclado no centro da sala. E Djalma, tremendo, colocou o DJ set ali em cima. E aí aconteceu a surpresa mais cruel. O teclado ligou sozinho, sem tomada, sem cabo, sem nada. As luzes dele acenderam como olhos. Diego falou, essa música só para quando alguém toca a última tecla e devolve tudo o que pegou. Eu olhei para o Djalma. Ele olhou para mim e eu entendi o que ele queria. Ele queria se sacrificar. Só que aí eu reparei numa coisa. No canto do teclado tinha uma pequena fissura, como se alguém tivesse tentado abrir. E eu lembrei, Diego tentou quebrar. Eu cheguei mais perto e senti um impulso idiota, desesperado. Eu tinha que abrir aquilo. Eu tinha que ver o que tinha dentro. Com a ponta da unha, eu consegui puxar uma tampinha solta. Lá dentro, tinha uma peça metálica antiga, como um selo. E gravado nela, bem pequeno, Djalma Diego 7. Como se aquilo não fosse um objeto, mas um tipo de prisão com nome e sobrenome. Eu olhei para Diego. Isso foi feito para vocês. Diego sorriu triste. Foi feito por vocês também. Por mim, por ele. A gente aceitou o primeiro aplauso. A gente aceitou o primeiro poder. E quando você aceita, você ajuda a construir a jaula. Djalma chorava, repetindo, eu só queria tocar. E eu sentia a raiva crescer em mim, uma raiva quase infantil. Quem fez isso? Quem coloca uma coisa dessas no mundo? Diego respondeu como se lesse meu pensamento. Quem vende consolo? Quem lucra com emoção? Quem transforma dor em espetáculo? Eu tremi, porque eu tenho um canal, porque eu transformo histórias em vídeo, porque eu vivo de emoção. E naquele instante eu tive medo de mim mesmo. Aí o teclado começou a tocar a melodia sozinho e as paredes pareceram vibrar. Eu senti uma pressão no ouvido. Sabe quando você está num lugar alto e o ouvido tampou? Djalma colocou as mãos nas teclas. Eu vou terminar, ele disse num fio de voz. Eu agarrei o braço dele. Não, se isso te apaga por dentro, não. Diego se aproximou e falou baixo, olhando nos meus olhos. Então é você. Meu coração desabou. Eu senti vontade de correr, de gritar, de apagar tudo, de nunca ter filmado nada, de voltar no tempo e atravessar a rua sem olhar para a vitrine. Só que aí eu ouvi uma coisa diferente no meio da melodia. Uma falha, uma nota que não combinava. E eu entendi, a música não era perfeita, ela era um ciclo. Um vício, uma repetição que parecia bonita, mas era uma prisão, e eu fiz a coisa mais maluca da minha vida. Eu coloquei minha mão por cima da mão do Djalma e toquei uma sequência errada, totalmente errada, uma bagunça, uma desafinação proposital. Diego arregalou os olhos. Djalma me encarou, em choque. O teclado respondeu com um som feio, como se estivesse irritado. As luzes piscaram. A melodia tentou voltar para o normal. Eu continuei errando. Eu continuei, como se eu estivesse lutando com uma entidade que queria me colocar nos trilhos. E aí eu falei olhando para você, como se você estivesse ali naquela sala comigo. Eu não vou deixar isso transformar minha vida em refrão. E eu toquei a última tecla. A sala ficou muda. Silêncio absoluto. E eu senti um alívio estranho, como se algo saísse do meu peito, como quando você chora depois de segurar muito tempo. Djalma caiu no chão, respirando como se tivesse voltado de um mergulho.
Diego fechou os olhos e sorriu, pela primeira vez como gente. Acabou, ele sussurrou. O teclado apagou. E sabe o que aconteceu comigo? Naquela noite, eu dormi. E não sonhei com música nenhuma. Só que a história não termina bonito, porque quando eu voltei para o carro, meu celular tinha uma notificação. De novo daquele número desconhecido, uma única mensagem. Você quebrou o ciclo. Agora você vira o alvo. E é por isso que eu tô contando isso para você do jeito mais completo possível. Porque se amanhã eu decidir ficar em silêncio, você vai saber por quê. Agora eu vou te pedir tudo, do jeito mais direto que eu consigo. Se inscreve no canal agora, porque eu vou trazer as próximas partes dessa história. E tem coisas que eu ainda não te contei sobre quem está por trás disso. Compartilha esse vídeo com alguém que ama música, ou com alguém que já foi manipulado por emoção e nem percebeu. Porque isso aqui é maior do que parece. Comenta aqui embaixo. Se você tivesse o DJ set na sua frente, você tocaria ou você destruiria? E por quê? Eu quero ler sua resposta de verdade. Deixa o like, porque isso faz o vídeo chegar em mais gente e eu preciso que mais pessoas saibam identificar quando algo bonito demais é, na verdade, uma armadilha. E principalmente, se você já sentiu que uma música te persegue, que uma lembrança te puxa, que um som te controla, comenta, eu entendo, para eu saber que eu não tô sozinho nessa. E agora, no final, eu vou te falar uma última coisa. Tem uma outra história aparecendo na tela. É uma história que eu quase nunca tive coragem de contar. E ela se conecta com isso mais do que você imagina. Clica para assistir agora. Porque se você achou que o DJ set era o fim, você ainda não viu o começo.